Olá, bem-vindos à nossa TV Vida de Consultor. Hoje estaremos falando sobre pesquisa eleitoral e as campanhas municipais. Como é que essas pesquisas, primeiro saber o que é pesquisa, ter um conceito de saber o que é pesquisa eleitoral, para depois, então, nós podermos entrar na parte eleitoral, tirar as dúvidas dessa matéria tão polêmica em campanha eleitoral. Cada vez que sai uma pesquisa, ou está certa, ou está errada, ou não fizeram certo, enfim. Nós vamos conversar sobre tudo isso com um grande especialista, um cara que está no mercado há mais de 30 anos fazendo pesquisa eleitoral. Vou chamar aqui para bater um papo conosco o nosso amigo Peter Abreu. Venham vocês também. Horário do café, nosso café eleitoral. Pega uma xícara, senta na frente do computador ou do seu smartphone e vamos bater um papo sobre pesquisa eleitoral, o que ela pode influenciar numa campanha eleitoral. Chamando o Peter. Atenção, ele aí. Olá, Peter, tudo bem? Olá, boa tarde, Carlos, boa tarde, internautas ou web espectadores Web da espectadores. Vida de Consultor, né? Exato, web espectadores é ótimo, né? Muito bem, seu Peter. É o seguinte, primeiro, se apresenta, tá? Mostra quem você é primeiro, para o pessoal saber quem é que vai falar sobre pesquisa. O Peter ele faz pesquisa só comigo há mais de 25 anos. Ele já fazia antes. Então, trabalha comigo há 25 anos que ele está me suportando. E que não é fácil trabalhar comigo. Quem trabalha comigo sabe que não é fácil. Eu sou muito chato nas minhas coisas, porque eu gosto de fazer as coisas muito, muito, muito perfeitas, né? Eu sou virginiano é terrível, eu gosto das coisas muito perfeitas. E para ficar comigo 25 anos, tem que fazer muito perfeito. Então, eu queria que o Peter aí desse uma... Primeiro, quem é o Peter Abreu? Sim, Carlos. Já faço pesquisa há aproximadamente 30 anos, mais de 30 anos, na verdade, né? Mas com a empresa aberta há quase 30 anos. Comecei na universidade, desenvolvemos o primeiro instituto de pesquisas econômicas e sociais do interior de São Paulo, até com metodologia adaptada do DIES e da FIP para a região de Araçatuba. Eu sou natural de Birigui, mas casei-me e mudei para Araçatuba. E desde a época de quando comecei a cursar economia, aproximadamente 30 anos atrás, a gente já começou a trabalhar com pesquisa. E eu que fui o idealizador e também a pessoa que colocou em prática, virei coordenador do Centro de Estudos Econômicos e Sociais Toledo, das Universidades Toledo de Araçatuba. E de lá para cá, a gente foi aprendendo a trabalhar com pesquisa. A minha primeira experiência com pesquisa eleitoral, Carlos, se deu através de um amigo em comum, o Chico Toledo. Chico Toledo foi quem me ajudou a elaborar e organizar a minha primeira pesquisa eleitoral, depois de fazer economia, de estudar economia. Daí, alguns tempos, vi a necessidade de me especializar, acabei fazendo uma faculdade de marketing, pós-graduação em marketing e também MBA em negócios. Mas mesmo passando durante todo esse período trabalhando com pesquisa, eu só aprendi realmente a trabalhar com a pesquisa que fazia efeito para uma campanha eleitoral quando eu conheci o então amigo, ou não sei se muito amigo na época, tá? Porque foi um encontro assim meio desastroso, né? O professor Carlos Munhanelli. Até então eu trabalhava com pesquisa estatística, eu só avaliava números e não tinha o hábito de então, através do conhecimento do professor Munhanelli, me aprofundar mais nessas pesquisas. E aí mudou, né, da água para o vinho, a forma da gente ver, trabalhar e entender as pesquisas no meio político, principalmente. Maravilha. Vamos lá, vamos começar com nossos abraços. Eu acho que Aqui. Tem basicamente muita isso, gente né, cara? acompanhando, viu, Peter? Tem bastante gente Ótimo. acompanhando já aqui. O Denis Dias. Denis é um consultor de marketing digital. Ele é muito bom no que faz, tá? É um cara muito legal. Um abraço, Denis. João Costa, boa tarde. Lucas de Lara Ribas. A eleição vai acontecer esse ano? Qual a expectativa de vocês? Olha, eu tenho postado isso. Cada hora sai uma decisão do TSE. Só que o TSE
não tem competência jurídica para decidir se vai ter ou não eleição. Está na mão do Congresso. Então, vai depender dos deputados. Vai ter eleição? Tem que ter. Nós temos uma cláusula constitucional e uma cláusula pétrea. A pétrea não pode aumentar o mandato. A cláusula, para ser mudada para data, é simples, não é difícil. Mas mudar a cláusula pétrea, aí o bicho pega, tá? Então, pode acontecer até dezembro. Valdenis Oller, olá, bom bate-papo e café a todos, obrigado. Valeu, Denis Dias, o Lucas de Lara Ribeiro, pessoal, sobre a data da eleição, na perspectiva, já falei. Pamela Faco, boa tarde, Pamela. Vamos lá. Peter, primeira pergunta. Conceitua para nós o que é pesquisa. Como é que essa técnica, ciência, como é que ela se comporta e o que é? Primeiro, passa para nós um conceito de pesquisa. O que é pesquisa? Não importa se ela é comercial ou eleitoral, apenas o que é pesquisa, Peter. O fundamento principal da pesquisa, na verdade, está em coletar informações para que você possa ter referenciais, tá? Basicamente isso, coletar informações para que você possa ter referenciais. Eu sempre dou um exemplo. O que é referencial? Referencial é um ponto. Então, através da coleta de informações, você vai identificar os pontos principais que você precisa entender melhor. Então, ela vai trazer informações, subsídios, para você entender o que está acontecendo com você numa campanha eleitoral, numa pré-campanha eleitoral ou com a sua empresa, tá? É o primeiro passo para qualquer diagnóstico empresarial ou político. É saber o que está acontecendo, ou seja, entender quais são as informações que evidenciam a tua imagem num público específico, quer seja num bairro, numa cidade, num estado, num país e assim por diante. Basicamente é isso que é pesquisa, é a coleta de informações para você ter referenciais. Maravilha. Eu fui diretor do Sebrae São Paulo e o Peter, na época, trabalhava lá na gerência de Araçatuba, como consultor. Quando nós falamos de pesquisa, tem que lembrar que pesquisa ela é tão importante e pesa tanto numa decisão que uma empresa, antes de abrir, por exemplo, o Peter faz muito isso, vai abrir um supermercado em Xiririca da Serra. Antes de abrir, eles contratam uma pesquisa para saber o tamanho do mercado, se vale a pena, se a concorrência é muito grande, se vai ter... Enfim, uma decisão de dinheiro, uma decisão de investimento alto, hoje, não é feita sem uma pesquisa. É isso, Peter? Exatamente. Nessa área, por exemplo, dos supermercados, eu atendo muitos, tá? São quase 100 pesquisas por ano que eu faço para supermercados, e ninguém abre sem saber se vai ter o retorno do investimento. Ou seja, por que eu vou abrir se eu não vou ter o lucro ou pelo menos o faturamento desejado? Então a pesquisa levanta isso. Qual é o público que você vai ter? Se esse público está ou não propenso a gastar o dinheiro dele com você ou com o teu concorrente? E qual é o tipo de mercado que você deveria abrir para que ele pudesse estar motivado a tirar o investimento que ele tem na concorrência e trazê-lo para você? Eu até brinco. A grande virtude da pesquisa de mercado, que são as que nós trabalhamos com muita frequência também, é saber por quais motivos os consumidores passam em frente à nossa empresa, à empresa de nossos clientes, e andam mais para gastar o dinheiro deles nos concorrentes. Isso tem explicação, e é só a pesquisa que pode trazer essa explicação para os nossos clientes. E no mercado político não é diferente, viu, Carlos? Pois é. Saber por motivos o eleitor ouve o nosso cliente, mas acaba votando no cliente ou no concorrente, tá? E é por isso que eu acho que é fundamental a comunicação numa campanha eleitoral. Aliás, aprendi isso com você. Vamos lá. Nelson Silva, abraço a todo mundo aí. O Everton Castro, Charles de Santos, João Costa. Qual a sua visão sobre pesquisa realizada por telefone? Ela pode substituir uma quantitativa? É contigo, Peter. Carlos, a gente já vem trabalhando nisso. A pessoa aí que perguntou, fugiu o nome, não estou acompanhando aqui, mas nós já estamos trabalhando nesse tipo de pesquisa há muitos anos. Já há 8 anos eu venho fazendo amostras por telefone e presenciais.
E nos últimos anos, principalmente, trabalhando meio a meio quase, ou pelo menos 30 e 70. O problema do telefone é apenas um. Numa cidade muito pequena, o telefone acaba espantando demais as pessoas. Então, as pessoas acabam tendo medo de responder pesquisas por telefone em cidades menores, porque todo mundo se conhece. E aí, na cabeça do respondente, fica aquilo. Pô, será que foi o prefeito? Será que foi um amigo do prefeito que pediu para fazer essa pesquisa? Entretanto, nos últimos anos, isso tem se evidenciado também na pesquisa presencial. Quantas vezes uma equipe está no campo fazendo pesquisa e uma pessoa que não tem nada a ver com aquela pesquisa, que não contratou, começa a passar devagarinho de carro perto dos entrevistadores e o respondente também fica com medo de responder. E a gente começou a perceber que as pessoas, mesmo com medo, respondiam com mais sinceridade quando estavam dentro de casa por telefone. Resumindo, na última eleição, nós temos o seguinte estudo dentro da nossa empresa. Índice de acerto das pesquisas realizadas em loco, 96,5%. Índice de acerto das pesquisas telefônicas, 98%. Aliás, o nosso instituto, acredito que tenha sido o único, na última eleição, que previu um empate técnico entre o Márcio França e o Paulo Scaff no primeiro turno das eleições para governador de São Paulo. E a metodologia utilizada nessa pesquisa foi justamente a pesquisa telefônica. Nós fizemos aproximadamente 4.000 entrevistas, faltando aí 3, 4 dias para as eleições, na metodologia telefônica no estado de São Paulo inteiro. Então, o segredo, vou mais além, tá? Não está nem nessa discussão telefone em loco. Por exemplo, hoje, com essa pandemia, é muito pouco provável que você consiga fazer pesquisas em loco em muitos lugares. O telefone hoje também é muito mais acessível em regiões onde você tem condomínios, prédios, apartamentos, tá? Para poder... Exatamente. É isso. Exatamente. Então, o telefone acaba sendo acessível. E o que acontece? As pessoas, de um modo geral, e o Carlos sabe muito bem disso, não acreditam em pesquisa. Não acreditam em pesquisa. Quer seja por telefone. Eu, pelo menos, Carlos, tenho até um posicionamento, você acha que concorda comigo? Eu acho que pesquisa tem que ser utilizada da forma com que o Carlos Magnanelli utiliza, para mudar resultados de eleição. Eu, quando conheci o professor Magnanelli, eu vi ele pegando pesquisa e falar, pô, esse cara tem 20%, mas aqui mostra o potencial que ele tem para ampliar isso daqui e conquistar a eleição. Então, ele sempre utilizou a pesquisa para mudar o resultado de uma campanha, e não para acertar o resultado de uma campanha. Nós já fizemos, pesquisas. Nós já fizemos, inclusive, mais de uma. Você fez as pesquisas em 2 cidades, onde nós começamos com 3%, uma com grau de conhecimento, outro 3% de intenção de voto. Só que as qualidades, a imagem e os defeitos que os candidatos apresentavam era o que a população queria. Então, é o tipo de coisa que a pesquisa pode virar uma condição se você tiver isso na mão, né? O principal da pesquisa é mostrar o que a população quer e o que você tem. A partir daí, você vai fazer a campanha eleitoral. Mas, para isso, você precisa ter um consultor para colocar em prática aquilo que precisa ser feito. E o grande problema nosso hoje é que muitos candidatos pegam a pesquisa, analisam a pesquisa, engavetam a pesquisa e usam ela só para verificar os números. Eu estou com X%. O pior mesmo, Peter, o pior mesmo é quando não acreditam na pesquisa. Porque a pesquisa está dizendo a verdade e eles não querem ouvir. Eu vou passar um vídeo aqui para que a gente possa entender essa história de você apresentar para um candidato e ele não acreditar no que está acontecendo, né? Vamos aqui, deixa eu tirar o Peter e eu daqui e vou deixar... O prefeito, realizamos uma pesquisa de opinião pública dentro e fora do município de Sucupira. Raimundo Donato, o nosso agente de comunicação social, fez essa pesquisa pessoalmente com o auxílio de 2 pesquisadoras. O resultado ele mesmo vai ler. Por favor. Bem, a pesquisa visa saber qual é a imagem que o senhor projeta sobre o povo. Vamos logo aos finalmente. As perguntas foram feitas a 3 categorias.
jovens de ambos os sexos até 21 anos, homens e mulheres maiores de 21, e o resultado, primeiramente, dentro do município. Sim, sim. Jovens, 72% acham o senhor corrupto e oportunista. Eu? Corrupto? Eu? Oportunista? Calma, senhor prefeito, esse é o resultado da pesquisa. Ah, mas é uma injustiça, não é? Absurdo, essa pesquisa só pode estar errada. É por isso que eu nunca quis saber o que pensam de mim. Ok, Peter, como você viu, né, nós encontramos isso muito facilmente, tá? Muitas pesquisas, quando a gente vai mostrar e não está favorável ao nosso candidato, ele acha que a pesquisa está errada. Não, que está errado, ele está certo. A pesquisa está errada. E aí eu abandono as campanhas e ninguém sabe por que o Meirelles saiu, né? Saiu porque, primeiro, o cara não acredita no exame de laboratório. Você vai fazer um exame de sangue e aparece lá que você tem glóbulos vermelhos muito e glóbulos brancos pouco, você fala, não acredito. Então, não adianta fazer o exame. Peter, mais uma pergunta aqui, do Charles de Santos. Eu sou pré-candidato a vereador, sou filiado a um partido. Posso pedir para o meu partido fazer essa pesquisa? É contigo, Peter. Ô, Charles, pode, se o partido estiver disposto. Aliás, a gente tem atendido hoje muitas pesquisas que são solicitadas pelos partidos. Por quê? O partido ele tem interesse em diversos candidatos. Na verdade, todos os candidatos são interessantes para o partido. Só que a partir do momento em que os partidos começam a investir em pesquisa, eles começam a perceber quais candidatos têm maior viabilidade de vitória, de candidatura, e quais não têm. Então, eles acabam direcionando maior apoio para aqueles candidatos que apresentam maior potencial de vitória. Aliás, isso acontece hoje muito com os partidos e antigamente acontecia muito com empresas. Eu trabalhava para muitas empresas que solicitavam pesquisas para saber, eu estou tendo uma solicitação de apoio por parte de um candidato, mas antes de apoiá-lo, eu vou solicitar uma pesquisa para saber se é viável ou não a candidatura dele. Então, é extremamente viável e importante o apoio dos partidos para a realização de pesquisas. E outra coisa, é legal. É isso aí, está dentro da lei. O partido pode, tá? É isso. Aliás, o Peter tem feito para partidos, né, Peter? Você tem feito para alguns partidos já? Tenho vários partidos. O partido contrata o Exato. estado todo para saber cada cidade aonde ele vai investir. Para prefeito. Exatamente. É isso mesmo. A pesquisa, o pessoal tem que entender o seguinte, né, Carlos? A pesquisa ela tem que ser paga por quem pode pagar. Tem muita gente que me procura e fala, eu quero fazer uma pesquisa eleitoral, eu quero pagar pela prefeitura. Não pode. Prefeitura, você pode fazer pesquisa de avaliação do ambiente administrativo da tua prefeitura. E não ele. Tá? É uma avaliação política da administração, serviços públicos. Você só pode pagar pesquisa política com dinheiro seu ou de um partido político. Tá? A pesquisa eleitoral, quer dizer. Aliás, você não pode usar o dinheiro. Né, Peter? Tem uma lei federal e um parecer do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo que obriga as prefeituras a fazer uma pesquisa por ano para avaliar os serviços que ela está prestando aos seus munícipes. Então, já virou lei. Exatamente. Já virou lei, tá? Para quem não sabe, é uma lei. É a lei 13.460 de 2017, tá? Essa lei é baseada no Código de Defesa dos Usuários de Serviços Públicos, onde o legislador, a legislação, determina a realização de pelo menos uma pesquisa, e ainda é claro, não fala que tem que ser apenas uma, pelo menos uma pesquisa por ano, ou seja, abre inclusive brecha para que você possa fazer mais. Exato. Tá? Vamos lá, Peter. A Pamela Facco, como fazer uma qualitativa em cidades pequenas com menos de 30 mil habitantes? É contigo. Bom, a pesquisa qualitativa é uma pesquisa um pouco mais complexa. Na minha opinião, e isso eu te falo com experiência aí de mais de 15 anos trabalhando com esse tipo de pesquisa, bem mais de 20 anos, as pesquisas em cidades menores, qualitativas, elas devem ser feitas não em sala de espelho ou em hotéis, como se faz comumente.
Nós temos uma experiência muito interessante, aliás, foi indicada a mim pelo professor, inclusive, e nós fizemos no interior de São Paulo uma rodada em diversas cidades de uma época, onde nós juntávamos o grupo de pessoas dentro do habitat natural delas. Vou dar um exemplo. Nós juntávamos 10 donas de casa com o mesmo perfil no bairro X, da zona norte da cidade, tá? E a pesquisa era feita na casa de uma delas. Ou seja, elas estavam totalmente à vontade quando respondiam uma pesquisa qualitativa. A gente até fazia um café da tarde, conversava com todo mundo. Numa dessas pesquisas, inclusive, eu, que era o moderador, tive que apartar uma briga de 2 senhoras que começaram a discutir, cada uma defendendo o seu candidato no meio da entrevista. E eu digo que essa pesquisa tem mais validade aplicada dessa forma, principalmente em cidades pequenas. Por quê? Imagine vocês tirarem a Dona Maria, de 63 anos, da casa dela. Você tem que pagar para que isso aconteça. Você vai levá-la para um hotel, para uma sala de espelho. Mesmo que você minta para ela, fale que ela está indo lá para responder uma pesquisa sobre um produto de limpeza. E aí, dentro dessa pesquisa, você acaba abordando outros fatos, tá? Primeiro, que eu não gosto desse tipo de abordagem mentindo para as pessoas. Segundo, ela pisou no hotel ou numa sala de espelho, ela já pensa 2, 3 ou 4 vezes antes de responder, porque ela está num ambiente totalmente diferente do que é costumeiro para ela. Ela não vai ser sincera. Por melhor que seja o moderador do mundo em aplicar essa pesquisa, esse questionário, esse roteiro com ela, ela não vai ser sincera. Existem alguns estudos internacionais que demonstram que a pesquisa qualitativa dentro do ambiente das pessoas as torna pelo menos 30% mais eficazes do que as pesquisas em ambientes externos. Mas, mesmo assim, ainda é possível se fazer a pesquisa qualitativa em cidades menores. Outra metodologia que nós temos é também a qualitativa em profundidade, onde você entrevista cada família individualmente. Aí você tem até uma amostra maior, a gente brinca que ela é uma quali e quanti. Quali e quanti. Acaba fazendo ela individual. Você acaba tendo uma amostra muito maior, ela serve tanto porque essa ainda é melhor e até mais barata do que a de grupos. Porque as pessoas, elas se sentem à vontade. Um outro exemplo. 5 senhores sentam para disputar, para falar sobre uma pesquisa qualitativa. Sempre existe um que é mais ágil, que é mais líder, que tem um perfil mais empático. A tendência é que os outros sigam ele. Mesmo que você tenha o melhor moderador do mundo tentando segurá-lo, ele vai puxar tudo para o lado dele. Então, isso também deve ser avaliado. A famosa vaca madrinha, né? Ele toca o sino, todo mundo quer ir atrás. Vamos lá. O Charles tem mais uma pergunta aqui. Como mudar o resultado de uma eleição, não é seleção, é eleição, de uma pessoa como azarão e depois virar? Como mudar o resultado de uma eleição de uma pessoa como azarão e depois virar? Peter, vou deixar para você. Essa pergunta tem que ser para você. O consultor é você, Carlos. Aí já não é pesquisa. Aí é o trabalho de comunicação que você faz. Eu já vi o professor Mainelli fazer isso em várias cidades. Nós já fizemos isso em várias cidades. Ele está lá em último, tem 3%, só que as qualidades que ele tem, a imagem que ele passa, das 4 imagens consagradas do livro do Roger Gerard Steichenberg, O Estado Espetáculo, você vai pegar as 4 imagens, vai ver qual a imagem que ele passa para a população e qual a imagem a população quer para o futuro prefeito ou vereador. E quais as qualidades ela vai exigir para votar em alguém, quais os defeitos ela não vai suportar. E aí você vai saber se ele tem condições de ir para a disputa. Se ele tiver as qualidades que as pessoas querem, passar a imagem que as pessoas querem para o futuro e não tiver os defeitos que caem no não voto, você tem o candidato ideal. Ele pode ser azarão no número. Por isso que eu falo pro pessoal, gente, número para mim, eu jogo pela janela.
Eu já virei campanha eleitoral em 48 horas. Já virei campanha eleitoral em 72 horas. Nós já falamos, inclusive, aqui, da questão do Fernando Henrique Cardoso quando era prefeito, quando saiu candidato a prefeito. 24 horas antes, o Ibope jurou de pé junto que Fernando Henrique era prefeito de São Paulo. Fizeram já até tinham encomendado um salão de festa para fazer a festa da posse, comprado já o terno, e Jânio Quadros acordou prefeito de São Paulo. Então, me dê as qualidades, me dê os não defeitos e me dê a imagem que a população quer, você tem o candidato ideal para ganhar uma eleição. Aí você vira eleição. Tá bom, Charles? Eu costumo dizer para todo mundo o seguinte, o que nós precisamos disso. Primeiro, e a pesquisa aí sim é muito importante nisso, porque o consultor, ele só vai saber se o candidato tem o perfil desejado pelo eleitor, se tem as qualidades, se não tem os defeitos, tá? Através da pesquisa. Exatamente. Não tem outra informação. O achismo é muito arriscado. Campanhas são muito caras para você trabalhar com achismo. Eu digo o seguinte, como é que o médico vai dar um remédio ou um tratamento sem um exame de laboratório? Você já viu algum médico fazer isso? Ele pode dar lá um comprimido para diminuir a dor, mas ele vai pedir o exame para saber que raio você tem, por que essa febre existe, por que essa infecção existe. Mas é só o exame de laboratório que vai dizer. No nosso caso, só uma pesquisa de profundidade é que vai conseguir detectar qual é o real problema desse candidato para se tornar um bom candidato, um candidato viável ou até com condições de vitória. Mas vamos lá. Entrou aqui um grande amigo meu, um cara que é sensacional há muito tempo, filiado da Bicop, dono do Instituto de Pesquisa lá no Maranhão, lá em Bacabal. Natinho Brito, meu querido Natinho. Esse cabo é sensacional, Peter. Você não faz ideia do que esse cabo é bom. Esse cabo é um instituto muito bom no interior do Maranhão, tá? O pessoal acha que só tem na capital. Os interiores têm coisa muito melhor até do que na capital. Tá aí o Peter, tá aí o Natinho para provar isso. Parabéns. Mais uma pergunta. Washington Quintino. Como verbas das pesquisas é por conta do partido ou pré-candidato? Eu acho que ele quer saber se Opa, por que o Peter caiu? O Peter caiu. Como verbas das pesquisas, precisa ligar para ele. Ele caiu. Ele não está sabendo. Eu preciso ligar para ele aqui. Gente, é assim. Verba de pesquisa, você pode fazer com dinheiro do partido, tá? Na pré-campanha, o partido pode fazer isso, ou você pode fazer através de dinheiro do pré-candidato. Tem que tomar muito cuidado. O doutor Arthur Rolo, na live anterior, que foi sobre direito eleitoral, ele deixou muito claro isso. Muito cuidado em você gastar muito dinheiro na pré-campanha. Você pode perder até o seu mandato, como foi o caso daquela senadora lá no Mato Grosso, tá? Então, Washington, o ideal seria que o partido fizesse uma pesquisa às custas do partido, às custas do diretório municipal, tá? Esse seria o ideal, que você fizesse através disso, tá? Tá bom? O que aconteceu com o Peter? A internet caiu do Peter? Vai voltar ou não vai voltar? Hã? Vai voltar, ele tá voltando. Então, Washington, a minha resposta é essa, tá? Você pode fazer como pré-candidato? Pode, desde que você não tenha um custo muito alto, tá? Isso pode gerar problema para você, pode até dar um processo de abuso de poder econômico. Tá? O doutor Rolo, na outra live, deixou isso muito claro. Acho que o Peter já voltou. Cadê ele? 11. Aí, ó, tá chegando. Ele tá. Só apareceu agora o armário. O Peter. Não, estou trocando a câmera. Agora sim. Agora o Peter está aí. Então tá. Peter, responde para o Washington. Então, eu já falei para ele de verba, tá? Se for pré-candidato, tomar muito cuidado, como o doutor Arthur Rolo falou. O pré-candidato pode fazer pesquisa? Pode. Mas cuidado com os gastos excessivos, porque aquela senadora no Mato Grosso perdeu o mandato por causa disso. Ela gastou muito na pré-campanha, tá? O ideal, que eu recomendo, é que o partido pague. O diretório municipal faça a pesquisa e ele pague. Exato. Com nota fiscal, CNPJ do partido. Diz aí. Exatamente. Oi?
Não, a recomendação minha é a mesma, Carlos. O partido tem pago pesquisa para muitos candidatos. Agora, veja bem, geralmente o partido tem feito esse pagamento para candidatos que sejam viáveis. E aí entra aquilo que a gente fala para todo mundo. Uma campanha eleitoral ou um político é político a vida toda. Então você tem que ter começado a trabalhar a tua imagem lá atrás. Quer começar agora? Até pode, mas vai ser mais difícil. Pois é, você tem o marketing eleitoral e você tem o marketing político. O marketing político você já devia ter começado a fazer há 4 anos atrás. Tá? Assim que terminou a eleição, você já começa a fazer o seu. Como é que o presidente da República, o Bolsonaro, trabalhou essa questão, principalmente de mídia social? Ele trabalhou 8 anos, direto, colocando seguidores, até ele anunciar que ia sair candidato a presidente da República. Então, é tempo. Campanha municipal, eu digo que é o Titanic. Tem que ter tempo e espaço para virar. Se não tiver, vai bater no iceberg, tá? Vamos lá, tem bastante pergunta aqui, velho. Nós respondemos agora aqui essa aqui. Vitor Medina. Boa tarde. Como saber a amostra correta para fazer uma pesquisa eleitoral e diminuir a margem de erro? Eu vou só falar e o Peter vai complementar, tá? Você tem 2 formas. Existe um livro do Tagliacarni que chama Pesquisa de Mercado, que você tem uma tabela lá. Pode usar a tabela, enfim. E tem a conta que um estatístico tem que fazer. Quando você vai fazer uma pesquisa, quem faz o número de questionários a ser feito é um estatístico. Através de uma fórmula que quem lembra que fez... acho que foi na faculdade que eu aprendi isso. Eu era muito bom de estatística. É a fórmula de modo e modal. Tá? É a fórmula de modo e modal que você vai ter que aplicar, mas tem que ter um estatístico para dizer quantos questionários você vai fazer. Vou deixar com o Peter agora para ele matar a charada aí. É contigo, Peter. Exato. Lembrando que esse é um tema muito discutido, né? As pessoas falam, vamos fazer uma pesquisa no estado de São Paulo com 1.000 pessoas. Ela é uma pesquisa que tem uma margem de erro muito grande? Não. No estado de São Paulo, uma pesquisa com 1.000 pessoas tem uma margem de erro de 3 pontos percentuais. Isso é um dado estatístico fixo, ele não muda. O tamanho do universo, ou seja, da amostra, de tudo aquilo que você quer coletar de informações, ele não vai mudar a margem de erro. Se eu entrevistar no estado de São Paulo 1.000 entrevistas, eu vou ter 3% de erro. Se eu entrevistar 650 pessoas, eu vou ter 4%. Se eu entrevistar 400 pessoas, eu tenho 5%. Então, a margem de erro, ela está ligada ao número de entrevistas e não ao universo. Agora, o que acontece? Essa margem de erro, ela também é variável, ela é a margem de erro máxima. Quanto mais próximo eu estiver de 50%, maior vai ser essa margem de erro. Então, os elementos dentro da pesquisa, eles têm margem de erros diferente também. Certo? Mas é o que o professor falou. O estatístico é a pessoa mais apropriada para responder isso. Eu só fico indignado quando eu vejo institutos chegarem em cidades do interior e falarem que fazem 100 pesquisas, ou 1.000 pesquisas, por exemplo, numa cidade de 20.000 habitantes ou de 50.000 habitantes. Primeiro, não precisa. É jogar dinheiro fora. Segundo, a pesquisa feita em grande quantidade, mas não tendo a metodologia científica aplicada à amostra para a distribuição correta dessa amostra, ela vai ser errada. Então, de nada adianta eu fazer 1.000 entrevistas numa praça central de uma cidade, sem saber se as pessoas que estão respondendo são de lado A ou B da cidade, se os pesos dessas pessoas, de acordo com o número de população de cada setor está correto ou não, ela vai ficar errada. Eu confio muito mais numa pesquisa com 200 entrevistas, mas feitas de forma correta, pulverizada e estratificada, do que em 1.000 entrevistas feitas de qualquer jeito. De qualquer jeito, com cota, etc. E acredito não, tá? Eu falo isso com experiência própria. São 30 anos fazendo só isso na minha vida. Exatamente isso. Eu dou até um exemplo. Quanto experiência não tem nada. Eu gosto muito, Carlos, diga. Só complementando aqui, eu gosto muito do George Gallup. Ele dizia o seguinte, que você não precisa tirar todo o sangue de uma pessoa para fazer um exame de sangue e saber qual patologia ela tem.
Tá? E na pesquisa você não precisa entrevistar todo mundo para saber o que está acontecendo na cidade. E o mais legal, uma vez numa eleição norte-americana, ele resolveu fazer uma pesquisa nos Estados Unidos com 2.000 pessoas e um jornal fez uma pesquisa com 180.000 pessoas nos Estados Unidos. E no meio dessa pesquisa, todo mundo falou, olha, o do jornal está certo, o do Gallup está errado. Mas ele usou a metodologia de pesquisa científica aplicada à amostra. E com 2.000 entrevistas, ele acertou o resultado com uma diferença de 2%. E o jornal, com mais de 100.000 entrevistas, errou em 19%. Maravilha. Peter, temos mais uma pergunta aqui do Washington Quintino. Washington pergunta, quais são as principais perguntas para colocar em uma boa pesquisa? Washington, antes do Peter responder, eu vou te falar o seguinte. Você está vendo esse livro aqui, ó? Marketing Eleitoral, passo a passo do nascimento de um candidato? Nesse livro, eu coloco um questionário padrão para uma pesquisa quantitativa de profundidade. Ele é padrão. Você vai ter que pegar as perguntas inerentes ao seu problema e encaixar nele, tá? Então, se você quiser realmente saber quais as principais perguntas, está nesse livro aqui. Você compra lá na manhanellieditorial.com.br, tá? www.manhanellieditorial.com.br. Eu já fiz esse livro e já coloquei esse questionário por causa dessas perguntas que vinham para mim. Manhanelli, que perguntas fazer? Vinha para o Peter, vinha para mim, a gente conversava muito. Falei, Peter, não tem jeito, eu vou colocar no meu livro, porque vai ficar mais fácil das pessoas entenderem como é que se faz as perguntas e que tipo de pergunta deve ser feita. Então, tá aí no meu livro, é só pegar, entra no Manhanelli Editorial que você compra lá, tá bom? E Peter, lembrando, né, são muitas perguntas. O certo é se fazer primeiro um briefing dentro da sua cidade, dentro da sua campanha. Através desse briefing, vocês mesmos vão tentar começar a se perguntar o que eu quero saber, o que eu preciso saber, o que eu não sei. E dentro desse briefing, a gente vai fazer a gente brinca, a gente fala que é tentar fazer uma pequena pesquisa com um grupo de pessoas conhecidas para tentar saber o que eles pensam de vocês mesmos, tá? Mas depois tem que jogar isso, é uma análise técnica, não tem como numa live a gente estar explicando ou colocando tudo, mas são perguntas inerentes à imagem, à comunicação, a conhecimento, a intenção de votos espontânea, estimulada, rejeição, avaliação de governos, problemas da cidade, são muitos itens a serem abordados. E cada cidade tem a sua especificidade. Exato. Ó, eu vou até pedir para o Peter diminuir um pouco mais as respostas, porque tem muita pergunta. Nós já estamos com 38 minutos, tá? Vamos tentar fazer a coisa mais rápida. O Washington Quintino. Meu aniversário é em agosto. Todo ano eu faço um churrasco no meu bairro. Mas esse ano, você está comprando voto? Não tenha dúvida! Eu tenho um cliente que ele foi no aniversário de um amigo, justamente no mês de agosto. Você conhece, sabe quem é que eu vou falar? Ele foi no aniversário de um amigo, e aí tinha a porcaria de um microfone no raio do aniversário, e deram o microfone para ele. Fala alguma coisa aí e tal. Eu queria cumprimentar meu amigo que está fazendo aniversário, para lá. E lá fora tinha um repórter do jornal da região gravando tudo. Entregou para o juiz, 4 anos respondendo o processo. Por quê? Disseram que ele estava dando churrasco para conseguir voto. Na verdade, ele era um convidado do aniversariante. Para provar isso, foram 4 anos de processo nas costas dele, tá? Então, velho, não faça. Vá por mim. Peter, o que você recomenda? Não, a mesma coisa. Não faça. Não tenho o que falar. Vamos lá. João Costa. Peter, recentemente solicitei 3 clientes em cidades diferentes para realizar uma quali. Os 3 clientes, e em todos os que eu pedi um recorte especial, ou seja, pedi um grupo de jovens do primeiro voto, de ambos os sexos, escolaridade, obtenção, excelente. Tem que ler aqui agora. Esses recortes, eu posso ampliar para outros nichos na qualitativa? É contigo, Peter? Deixa eu ver, deixa eu entender de novo aqui. Pedir um recorte especial, ou seja, pedir um grupo de jovens do primeiro voto, ambos do sexo, escolaridade? Não, pode. Eu acho que o que nós temos que entender na pesquisa qualitativa é que tudo aquilo que você precisa saber
é importante que você saiba de todos os grupos. Certo? Então, não importa que seja jovens, de meia idade, mais velhos, eu sou bastante criterioso nessas questões, tá? Eu não gosto da super segmentação, mas na minha opinião, você pode extrapolar essas perguntas para todos os grupos, desde que elas sejam pertinentes ao grupo. Alex Costa, em tempos de pandemia, uma pesquisa por telefone é válida até quando? Deixa eu só explicar uma coisa. Nós, consultores, somos como os médicos, tá? Você vai a primeira vez no médico, ele vai te passar os exames que você falou, que é o briefing, né? A consulta é o briefing. Você vai briefar, vai fazer o questionário derivado do briefing e vai mandar para o Instituto de Pesquisa, para o laboratório. O médico faz isso, nós mandamos para o Instituto de Pesquisa. Muito bem. Depois de 2 meses, o médico fala, toma esse remédio durante 2 meses e volta aqui. Aí você volta, ele manda você fazer um outro exame. Para quê? Para comparar se o tratamento dado está dando resultado, se é muito, se é pouco, se tem que mudar o remédio. Enxerguem a pesquisa numa campanha eleitoral como o médico enxerga uma doença. Ele tem que fazer de tempos em tempos para saber se a doença recuou, se o remédio está certo, se o tratamento é aquele. É por aí, gente. Não adianta você fazer uma pesquisa e achar que ela vai ler ad eternum. Pesquisa é a fotografia do momento. É aquilo que está acontecendo naquela hora. É contigo, Peter. Então, com relação à pesquisa em pandemia, ela é válida, mas aí eu ressalto e alerto todo mundo pelo seguinte, tem muita gente fazendo enquete e fazendo tracking. Não, o tracking e a pesquisa, eles têm diferença. Tá? A pesquisa tem a metodologia científica aplicada a ela. Esses dias eu recebi um track no prefeito, ele falou, olha como que eu estou bem e tal. Aí eu fui verificar, ele tinha entrevistado 3% de pessoas até 30 anos e 79% de mulheres. Não serve para nada. Então, desde que seja pesquisa e não tracking ou apenas enquete, que tenha toda a estratificação de acordo com o IBGE e o TSE, aí sim é válido. Muito bem. O tracking, ele pode trazer algumas incorreções bastante graves e algumas coisas que você não gostaria de ouvir. Por exemplo, essa pesquisa que vou passar para vocês. Pesquisa ficou pronta? Ficou sim, deputado, prometeu. Oh! Que bom, que bom! Então me diga, Mudico, me diga, o que diz a pesquisa? Bem, deputado, prometeu. Os eleitores estão divididos. Dividido? Mas como assim? Bem, deputado, 50% dos eleitores estão otimistas e 50% estão pessimistas. E qual é a opinião dos otimistas? Os otimistas acham que se o senhor for eleito prefeito, eles vão acabar comendo merda. E os pessimistas? Bem, eles acham que não vai dar pra todo mundo, não. Olá. E aí, comenta esse negócio. Enquete, para mim, sempre sai coisa errada, sempre dá um viés muito grande e respostas que não tem nada a ver com a pergunta que você fez. Tá dando delay, né? Carlos, eu não te ouvi. Eu não te ouvi no início da pergunta, eu só vi o final. Tá, não, eu queria que você comentasse a questão da enquete, que eu passei o vídeo justamente para mostrar que enquete não, a enquete não tem. Infelizmente, a enquete ela serve só para massagear ego. Exato. Vamos lá, Natinho Brito, meu grande amigo. Abração, Natinho. Qual a importância da análise de rejeição em uma pesquisa eleitoral? Olha que pergunta interessante. É contigo, Peter. Eu costumo que, às vezes, a rejeição ela é mais importante de ser analisada do que a intenção de votos de um candidato. Nós temos N exemplos de candidato que sempre sai na frente nas corridas eleitorais. O camarada vem, é candidato, e o candidato tem 40% no início. Só que ele tem 50% de rejeição. E o que acontece? Ele vem e começa a perder
votos porque alguém que mal era conhecido, que tinha 2%, começa a crescer, encosta e passa ele. Por quê? O voto de rejeição acaba sendo canalizado para o candidato que tem maior potencial de vitória contra esse candidato. Então, é muito importante se analisar a rejeição dos candidatos. Maravilha. O João Costa coloca uma coisa interessante. Mas o cliente sempre pede uma imagem ideal. O cliente não tem que pedir nada. Você vai fazer pesquisa, como é que ele vai pedir? Vamos lá, de novo. João Costa, é o seguinte. Leia, eu vou te passar para você ler um livro chamado O Estado Espetáculo, do Roger Gerard Steichenberg. Ele delimita em 4 imagens, só 4 imagens que você pode passar para o eleitor ou para a população. Não existe mais do que 4. Tá? Ou você vai ser o homem simples, ou o líder charme, ou o paizão, ou o herói que vem resolver tudo. Leia o livro, você vai entender o porquê essa questão da imagem é tão importante. Eu sou associado da IAPSI, Associação Internacional de Consultores Políticos, e nós militamos com essas imagens desde a década de 70, e vem dando certo. Diga, Peter. Nós tivemos um caso, inclusive, numa cidade próxima aqui no interior de São Paulo. Eu acompanhei toda a trajetória desse cliente, faltando 45 dias para as eleições, eu vou ser breve, ele tinha 15 pontos atrás do primeiro colocado. E ele já estava há mais de 3 meses atrás, 15, 10 pontos desse candidato. Fizemos a pesquisa de imagem, identificamos que ele era visto como simpático e a população queria o herói. E ele levantou dessa reunião, faltando 45 dias, então a partir de hoje eu aceito mudar a minha imagem, porque até então ele não aceitava. Lembrei. E ele começou a mudar a imagem. Com 15 dias, ele caiu para 5 pontos atrás. Com mais 15 dias, ele estava 5 pontos na frente e venceu a eleição com 10 pontos na frente porque se transformou em herói e deixou ser o cara que todo mundo gostava, mas ninguém votava. A coisa foi tão forte que ele teve que mandar um secretário embora para mostrar que era herói, porque o secretário, na pesquisa, aparecia como, na opinião da população, o pior secretário. E ele não mandava esse cara embora de jeito nenhum. E para se transformar, para que a imagem pudesse transparecer, ele mandou o cara embora. Aí começou, o Peter falou, começou a consolidar uma nova imagem para ele. Tá bom? Vamos para mais uma pergunta? Vamos lá. Então, Jorge Costa, ok? Obrigado, viu? Obrigado pela... Mas aí, leia esse livro, você vai entender bem isso aqui. Denis Dias, meu grande guru da internet. Podemos confiar nas pesquisas digitais? Peter? Não confio, Denis. Lógico que você tem que levantar todos os dados e quanto mais dados, mais informação, isso acaba sendo embasado para você. Qual o problema que nós temos hoje com as pesquisas digitais? Primeiro que nós temos aí dados bastante concisos que demonstram que pelo menos de 25% a 30% da população não tem acesso aos meios digitais. Agora ele tem se elevado para o WhatsApp, mas não outros meios, tá? Essa é uma questão. Segundo ponto, você não sabe, através das pesquisas digitais, por ela ser muito fria, se a pessoa que está respondendo a pesquisa é realmente quem ela diz que seja. Suponhamos, você de repente está tendo alguém que está aparecendo como homem e é uma mulher, ou alguém que está colocando que tem 40 anos e tem 30, porque ninguém é totalmente sincero, principalmente na internet, tá? Então, eu, particularmente, tenho muita dificuldade em acreditar. E acredito que, quando você tem essas pesquisas da internet, as últimas eleições demonstraram isso, tá? Sempre deu um viés muito avantajado para quem tem o maior público na internet. Lembre-se, a eleição, ela não é apenas para quem está na internet. A eleição, votam todos os eleitores, quem está e quem não está presente no mercado digital. Eu estava comentando agora com o Vinícius aqui, que tá de novo comigo aqui me ajudando. Tá? Que bom. O bom filho a casa torna. E estava comentando com ele o seguinte, por meio digital, eu faço a pesquisa, e aí eu faço uma cota, tá? Eu preciso de 10 pessoas, 10 senhoras com idade acima de 50 anos. Aí o Vinícius, que é um grande sacana na internet, ele vai lá e responde como uma senhora de 50 anos. Você não tem como controlar isso, né? Vamos lá agora então para o Washington Quintino. O que é uma pesquisa de profundidade? Está no livro. Está no livro que é uma pesquisa de profundidade. Uma pesquisa de profundidade é aquela que te traz elementos quantitativos e qualitativos.
embora você faça apenas quantitativamente, tá? O Peter explica melhor isso. Peter, é contigo. Exato, Washington. É exatamente isso. A pesquisa em profundidade, você, na verdade, ela é uma qualitativa e quantitativa numa pesquisa só, onde você fica mais tempo com as pessoas levantando informações. Então, você acaba criando um relacionamento com o entrevistado, de modo que ele começa a se abrir com você e passar os seus sentimentos, desejos, emoções e expectativas. Então, ela é muito mais confiável do que uma pesquisa meramente quantitativa, onde você sabe dados. Ok. Charles, qual é o valor de um consultor na campanha eleitoral? Charles, qual é o valor de um médico no tratamento de uma doença? Está respondido. Se você não tem um médico, tudo bem, vai tomar o chazinho da vovó. Se der piriri, não adianta você correr depois para o hospital e piorou muito a sua situação. Tá? Esse é o valor de um consultor dentro de uma campanha eleitoral. O mesmo valor de um médico. Aliás, eu falo muito isso. Você vai a palavra médico, para mim, não existe. Você vai aonde falar com o médico? Num consultório. Você vai fazer o quê? Uma consulta. Ora, então ele é um consultor. Ele é um consultor de saúde. Nós somos consultores políticos. Por isso que chama consultório e consulta, tá? Então, a importância é essa, de um médico no tratamento. Essa aqui eu vou passar, não vou nem deixar o Peter falar. Vamos lá. Quais são os livros recomendados para uma campanha eleitoral? O Manhanelli já citou 2. Charles, entra lá no www... Eu tenho mais 2 aqui. Você tem aí também, ó. No manhanellieditorial.com.br, você vai encontrar livros, não só meu, tá? Você vai encontrar livros do Rubens Figueiredo, você vai encontrar livro do Chico Santa Rita, do Tadeu Comerlato. Tem livro de vários... Olha, ó, como ganhar a sua eleição para... Qual é esse daí? Prefeito. Esse para prefeito. Tem para vereador, tá? Aqui está o de vereador, o de prefeito. Esse aqui, o de comunicação, está do outro lado. São 22 livros que eu escrevi até hoje. Tá aí o de vereador também, como ganhar para vereador, como ganhar para prefeito. Lá no www.manhanelli editorial, tudo junto, .com.br. Tem como colocar, Vinícius, em algum lugar aqui? Não, né? Eu acho que tem. A gente dá um jeito aqui, peraí. Tudo bem, vamos lá então. Então é isso, tá? Manhanelli citou 2, veja, 2 que eu citei, um, inclusive, não é de campanha eleitoral. O Peter está fazendo alguma coisa que está apitando aí, Peter. Não sei o que você está fazendo. Não, era o ar. Estava ligando o ar. Tá, vamos para a próxima. Manhanelli, deixa o nome do livro direitinho, ou de pesquisa, do Tagliacarni. Caramba, como é que chama agora? Pesquisa de mercado. Pesquisa de mercado, o autor é Tagliacarni, tá? É um italiano, é um livro de um italiano, já está traduzido para o português. Não sei se está valendo, é muito antigo, eu tenho ele aqui em algum lugar, tá? Não sei. Mas praticamente todo livro de pesquisa de mercado tem o conselho da amostra, a forma de como se calcular a amostra. Eu prefiro que quem vai trabalhar, quem imagina trabalhar com pesquisa, vá fazer os cursos da SBPM, Sociedade Brasileira de Pesquisa no Mercado, que o Peter fez quase todos os cursos lá. Eu recomendo que você faça. É isso, Peter? Exatamente. Tá? Não dá, só por livro, e você não vai conseguir montar. Hoje já é a ABEP, tá? Como é que é? Hoje chama o quê? É a Associação Brasileira das Empresas de Pesquisa. Nossa, eu estou ficando velho, hein? Na minha época chamava SBPM, Sociedade Brasileira de Pesquisa no Mercado. Olha aí. Muito bem. Peter, essa amostra segue os dados do IBGE? A Pamela quer saber? Não, a amostra não depende do IBGE, tá, Pamela? A amostra ela é um cálculo estatístico, certo? Então a gente tem que identificar, já aí sim no IBGE, qual o tamanho da cidade para verificar qual é a amostra mais eficiente. Mas geralmente, para cidades com até 50 mil habitantes, eu trabalho com 200 entrevistas, que vai me dar uma margem de erro de 6%, mas isso é uma margem de erro máxima. Ela vai ter uma margem de erro média menor do que 6%, tá? E assim por diante, até 100 mil habitantes, 300 entrevistas, que são 5,5% de erro, e assim por diante. Então, não é a amostra do IBGE, tá? A amostra é determinada por nós. Olha, o que nós precisamos ter de segurança, de intervalo de confiança, de margem de erro, para poder garantir para o cliente que ele tenha a melhor qualidade possível e, no meu objetivo, é pagando o melhor preço possível. Ok. Marcos Machado. Como eleições desse ano serão as mesmas adiadas,
Como tem que agir quem pretende ser candidato? Olha, se ela for adiada, você vai abrir campanha para fazer campanha de rua, tá? Se ela for adiada para dezembro. Se não for, eu não vejo como fazer campanha de rua. Vai estar muito difícil fazer campanha de rua e vai estar em vantagem quem começou a fazer a campanha na internet lá 4 anos atrás, tá? Não tem outro jeito. Hoje, o que eu estou falando para os meus candidatos? Abra discussão de grupo no Facebook. Vá para o Face, abre um grupo de discussão. Vamos discutir coronavírus em Tiririca da Serra. Vamos discutir, vamos saber o que a população pensa. Aquela conversa que você ia ter na casa da Dona Maria, abra um grupo no Face e tenha essa conversa. É a mesma coisa. Claro que você vai falar com internautas, não vai ter abrangência de falar com todos os eleitores, mas é o único caminho hoje que vai existir enquanto estiver proibido a aglomeração de pessoas, tá? Peter, quer falar alguma coisa? Não, eu só digo que, além disso, as pessoas estão cansadas de ouvir falar só de coronavírus. Então, fale de economia, geração de empregos em tempo de crise, geração de renda em tempo de crise, né? Outros assuntos que sejam pertinentes e possam alavancar a tua imagem junto ao eleitorado. Paulo Ferreira, esse é um grande consultor. Você sabe quem é? Grande consultor lá do litoral, expandindo agora. Eu vi que ele está até em Presidente Prudente. Paulão é fora de série, é uma pessoa com um coração enorme, com uma capacidade muito legal para fazer consultoria, tá? Eu recomendo, mas de olho fechado. Paulo Ferreira, um grande nome na consultoria nacional. E aí, Peter? E aí, Peter? Deixa eu ver. O Paulo não tem o que falar dele, né, Carlos? Nossa escola. Natinho. Da nossa escola, amigo meu, é o consultor que eu trabalho também lá no litoral, em outras cidades do estado. Fantástico. Um grande amigo que eu tive o prazer de conhecer. Natinho Brito, comenta a importância de uma análise correta de rejeição em uma pesquisa. Ótimo debate, parabéns. É contigo, Peter. Qual a análise? Analisar a pesquisa. Aí está o segredo. Fala, depois eu vou falar da minha experiência nessa história. Vai lá, Peter, é contigo. Então, vamos lá. A questão da análise de rejeição, primeiro, obrigado pelos parabéns, tá, Natinho? O que acontece? Você tem que saber os motivos pelos quais essas pessoas são rejeitadas. Tem instituto que só levanta o índice. Não vai servir para nada o índice de rejeição. Eu sei que ele é rejeitado. O importante é saber por qual motivo ele é rejeitado. E aí você sabendo por quais motivos ele é rejeitado, o consultor vai tentar identificar se existe como aplicar um antídoto para essa rejeição. Tá? Bons consultores, mas também volto a falar, tem muitos casos que você fala, isso não tem jeito, não tem como resolver, mas bons consultores sabem resolver muitos problemas de rejeição e tirar o ruído que existe na imagem de muitos candidatos. Um exemplo claro disso é o do próprio ex-presidente Lula na campanha de 2002, e o professor sabe falar bem sobre isso, né? Realmente essa questão da rejeição, ela é muito importante para nós. Eu tenho um sinaleiro, um farol, né, que eles chamam, um semáforo, que me diz quando a coisa está ruim. Até 25%, 28% de rejeição é normal em qualquer cidade. Você não existe unanimidade. Você tem oposição, sempre mais ou menos, ele caiu de novo. Ó. Sempre mais ou menos entre 25% e 30%. Avisa. Entre 25% e 30%. Bateu 30%, sinal amarelo. Atenção. Daí para frente você começa a correr perigos. E acima de 40% não é rejeição. É ódio. As pessoas estão dizendo o seguinte, estamos odiando você, candidato. Não é mais rejeição pura e simples, é ódio. Acima de 40%, dificilmente você consegue eleger alguém. Porque sai do âmbito da simples rejeição. Ela se torna realmente ódio. Tá? Então, cuidado, meça direitinho essa questão da rejeição, ok? Muito bem. O Charles virá eleição geral. Não acredito que vá virar eleição geral. Por quê? Eu estava conversando hoje com um pesquisador, inclusive um amigo meu lá de Goiânia, e ele estava dizendo o seguinte, que 158 deputados federais são candidatos a prefeito. Você acha que eles vão largar a mão de ser candidatos a prefeito?
para poder vir a juntar as eleições, são 158 candidatos de deputados federais que serão prefeitos, candidato a prefeito. Então, por eles não passa. Aí tem os deputados federais que querem que os seus parceiros nos municípios sejam os prefeitos, porque quem está lá não é parceiro dele. Então, dificilmente você vai passar essa prolongação de mandato e deixar os dois mandatos juntos, tá? Mandar a mesma eleição geral para deputado federal, deputado estadual, presidente, etc, etc. E mais um agravante. Se eu sou deputado, esses 158 deputados federais que vão sair candidato a prefeito, se ele perder, ele volta para o cargo de deputado. Você acha que ele vai perder essa... Mas eu quero ver deputado votando contra os seus próprios interesses. Peter, fala alguma coisa, pelo amor de Deus. Também não acredito. Eu acredito dessa mesma forma. Aliás, eu conversei com alguns deputados federais e eles me disseram, Peter, eu sou candidato a prefeito na minha cidade. Se eu voto nessa lei, caso eu perca a eleição, eu perco o cargo de deputado e fico sendo de prefeito. Para que eu vou fazer isso? Pois é, trabalhar contra o seu próprio status quo, mas nem não tem por como. Nada, né? A Pâmela colocou em relação às dimensões. Eu não entendi, mas deve ser ainda em relação àquela pergunta da qualitativa. Depois você coloca de novo inteira, por favor, Pâmela. Juliana Medeiros. E quando o prefeito tem um excelente trabalho, mas existe uma rejeição na pesquisa por conta de forma de tratar pessoas. E porque na última campanha registrou que ele jamais pagou uma pesquisa. Agora o povo não acredita nas pesquisas. Qual a solução? Espera aí, deixa eu entender, Juliana. Quando o prefeito tem um excelente trabalho, tá, ele tem um excelente trabalho, existe uma rejeição na pesquisa. Que tamanho é essa rejeição? Acabei de falar. Tá? Até 28%, rejeição normal de oposição. Acima de 30%, sinal amarelo. Acima de 40%, não é rejeição, é ódio. Então você precisa ver que nível de rejeição é esse, para que você possa saber o quanto que as pessoas odeiam ele. Por conta de forma de tratar pessoas, a rejeição é a forma. Porque na última campanha registrou que ele jamais pagou uma pesquisa. Então, se ele não paga a pesquisa, ele chuta, né? E quem chuta é aquela história, né? O que o Tadeu Comerlato disse. Quem planeja tem futuro, quem não planeja tem destino. Então tá. Quer falar alguma coisa disso aí, Peter? Não, eu acho que, assim, a população, de modo geral, não acredita em pesquisa mesmo. Não acredita. Por isso que eu acho que a pesquisa tem que ser utilizada pelo candidato para as estratégias de campanha eleitoral. Tá? A questão de pagar por pesquisa, eu costumo dizer o seguinte, o TSE obriga que você pague por pesquisa que você vá divulgar. Tá? Uhum. Se você fizer pesquisa que você não vai divulgar, você não precisa pagar por elas. Alguém pode fazer e te dar de presente. Você não precisa pagar por essas pesquisas. Exatamente. Vamos lá. Washington Quintino. Aposentado por invalidez do INSS pode ser pré-candidato sem perder a aposentadoria? Essa eu vou te responder. Embora seja uma pergunta para direito eleitoral, tá? Mas eu tenho esse conhecimento e você vai ter que conferir com um advogado depois. A aposentadoria por invalidez, desde que a sua invalidez permita que você vá até a Câmara e participe das sessões, não há problema. O que essa invalidez vai poder dizer é que você não pode, por exemplo, fazer um trabalho braçal, não pode carregar peso, mas sentar numa cadeira e ser vereador, consulte um advogado que entenda de direito eleitoral, pelo amor de Deus, tá? Depois não vem falar, o Manhanelli falou. O Manhanelli não falou, não. O Manhanelli falou no final. Vai consultar um advogado. Tá bom? É isso aí. Boa tarde. Vander Beneciuti. Sei tutti buona gente, Vander. Boa tarde, grande. Gente boa. Obrigado, Vander. Vamos lá. Paulo Ferreira. Esse é meu ídolo. Paulo Di Vincenzo, nosso diretor do Rio Grande do Sul. Paulo, conhece pouco de pesquisa, hein? Meu querido. Eu gosto muito do Paulo. Conhece pouco de pesquisa. Pouco, muito pouco. O Paulo conhece muito pouco de pesquisa. É capaz de ele dar aula para nós dois de pesquisa. Exatamente. Grande mestre. Obrigado, Paulo. Um abraço, querido. Valeu. Vamos lá, mais uma pergunta. Alexandro Souza.
Quem para contratar de garçom na festa de eventos em geral, pode também ser feito o pagamento do meu serviço prestado na minha conta bancária da Caixa Econômica, agência, operação, conta, tal? Espera aí, vamos entender. Alexandro, você vai ser candidato. Você vai ter uma conta só de candidato, tá? A vaquinha virtual, você deve estar falando da vaquinha virtual que começou agora dia 15 de maio, não é isso? Hã? Tá fazendo anúncio, né? Veja, se você for candidato, a vaquinha eletrônica, que começa dia 15 de maio, tem que ter uma empresa que vai capturar e não vai te dar o dinheiro. Só vai dar o dinheiro depois da convenção, quando você se tornar candidato. E se você não se tornar candidato na convenção, ela vai devolver o dinheiro todo. Tá certo? Então, se é isso que você queria saber, já está sabendo. Vamos para frente. Quem é que nós temos aqui ainda? É o mesmo aqui. Carlos Seno, o candidato a candidato, ou seja, o pré, que entrar na briga Bolsonaro e Dória, perde ou ganha votos? Tan, 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 tan. Qual é a sua cidade, Carlos Seno? Porque cada cidade vai responder de uma forma diferente. Tem cidade que adora o Dória, tem cidade que odeia o Dória, tem cidade que ama o Bolsonaro e tem cidade que odeia o Bolsonaro. Então, apenas o exame de laboratório, ou seja, uma pesquisa, vai poder responder essa pergunta. A não ser que o Peter tenha uma bola de cristal. Peter, tem bola de cristal? Não, não existe. A gente até faz a pesquisa com essa avaliação. Qual é o impacto e a imagem do governo federal e do governo estadual numa campanha? Inclusive, qual é a transferência de prestígio e não votos, como o professor mesmo diz, para os candidatos. Entretanto, eu tenho um posicionamento, tá? Eu acho que quanto mais você puder afastar a discussão nacional por uma campanha municipal, melhor. Entretanto, se o candidato de oposição estiver do lado de alguém que possa beneficiá-lo, ele vai trazer a discussão para dentro do município. E aí vai depender de uma boa estratégia de marketing político. Exato. Alguém perguntou aí quais boas perguntas para fazer num questionário de pesquisa. Eu vou passar um vídeo para vocês que mostra como fazer errado uma pesquisa. Como uma pesquisa, dependendo do pesquisador, inclusive, se ele não for bem treinado, e é isso que o pessoal não entende. Nós fazemos uma pesquisa de 60 perguntas. Nós temos que treinar o pessoal que vai para a rua para cada questionário que é feito. Não é um treinamento geral para todas as pesquisas, não. Cada pesquisa tem um treinamento do cidadão que vai fazer as perguntas. Eu vou passar um vídeo para vocês que vai mostrar a não preparação de alguém fazendo pesquisa, o quanto que isso pode interferir no resultado da pesquisa, tá? Vou sair, eu e o Peter vamos sair daqui. Com licença, senhor, com licença, o senhor poderia responder para mim uma pesquisa, coisinha rápida, um minutinho do seu tempo. Não, ok. Obrigado. Qual é o seu nome e sua idade, por favor? É Jorge Amadeu, 25 anos. Estado civil? Solteiro. O senhor é viado? Oi? Homossexual, o senhor é homossexual? Mas que pergunta é essa? Não, apenas uma pergunta padrão, senhor, da pesquisa. Não, eu não sou homossexual. O senhor tem certeza? Como assim você tem certeza? Eu não sou homossexual? Tudo bem, senhor, não precisa ficar exaltado, Mas o senhor tem certeza mesmo que não é homossexual? Francamente, cara, o que é isso? Tô falando que eu não sou baitola. Tá bom, senhor. Pode me dizer então qual é a sua cor favorita? Amarelo. Amarelo, Bem, pode me citar então uma pessoa, uma celebridade que o senhor admira? Claro. A Cláudia Leite, sabe Cláudia Leite? Cláudia Leite? Realmente é contagiante, né? Bem, tá. Pra que time que o senhor torce? São Paulo. São Paulo, gosta do Richarlison, então. É um jogador excepcional. Bem, o senhor tem um animal de estimação? Tem um poodle microtoy. Poodle microtoy. Bem, tem algum esporte que o senhor pratica? Cara, eu não pratico muito esporte, sim. Só quando eu vou na praia, mais jogo uma bolinha, jogo um frescobol. Frescobol. Interessante, senhor, interessante. E você costuma comer alguma fruta quando joga frescobol? Não, sim, pra não distender o braço ou dar alguma cãibra, eu e meus amigos, a gente sempre come... Uma banana? Banana.
Contato. Jorginho, vem cá. Aqui tá o meu cartão, o meu número, tá? Depois pode dar uma ligadinha pra gente jogar um frescobol. Aí eu deixo tu comer minha banana. Ah, que sacanagem é essa? Tá louco, cara? Tá doido? Pô, tudo isso pra isso aqui? Meu Deus. Boi preto conhece boi preto. E aí, seu Peter, me diga, o que fazer nesse caso? Caiu o Peter de novo. Como vocês viram, a não preparação... Fazer pesquisa, gente, é uma coisa muito científica, é uma coisa muito profissional. Não é para qualquer um. Pesquisa é instituto que está trabalhando há muito tempo. Está ligado para ele lá, avisar que caiu, tá? Que está trabalhando há muito tempo, que tem expertise nisso, que tem um sociólogo para fazer as perguntas, para fazer a colocação das perguntas, porque uma resposta pode influenciar na outra. Então, tudo isso é feito por alguém que tenha muita experiência em pesquisa, tá? Não dá para você sair fazendo pesquisa de qualquer jeito. Vamos lá. Aqui o Vander pergunta para mim, quais são as vantagens e as desvantagens da divulgação da pesquisa? Vander, como o Peter vai falar já, ele vai entrar, tem uma parcela da sociedade que é influenciado pelo número de pesquisas. O Maria vai com as outras, né? Então, se você estiver muito na frente, o seu candidato está muito na frente, faça com que ele divulgue sim, porque tem uma parcela que, aquela história de não quer perder o voto, tá? É a coisa mais imbecil que existe, mas existem pessoas que ainda raciocinam desse jeito. Então, você vai pegar uma parcela da população que tem isso. Você tem o voto útil também, aquele do Maluf contra a Erundina, né? O pessoal votou na Erundina em São Paulo para prefeita porque não queria que o Maluf ganhasse. E por aí vai, tá? O nosso amigo Peter está voltando já aqui. Tá horrível mesmo. Mas tá aqui já. Pronto, já voltou. Peter, olha, ó, ele perguntou aqui quais as vantagens e as desvantagens da divulgação da pesquisa. Eu estava falando para ele o seguinte, que existe o Maria vai com as outras, né? Quando você coloca um número, se o seu candidato está muito na frente ou está na frente, existe uma parcela da sociedade que é impressionada por isso. Mas é uma parcela, pequena, mas existe. E existe o voto útil também. Aqui em São Paulo nós temos o caso do Maluf, né, que estava muito na frente da Erundina e que não queriam que o Maluf ganhasse, todo mundo votou na Erundina contra o Maluf. Mas comenta aí, Peter, é melhor você comentar. Esses índices, na verdade, a pesquisa influencia muito pouco. Então, numa eleição mais acirrada, até que pode fazer alguma diferença. Mas eu costumo dizer que os candidatos têm que ter muita certeza do que eles estão fazendo, porque esses 2% de população que podem ser influenciadas pela pesquisa, como o professor falou, eles podem fazer o voto útil, ou seja, o voto de Maria vai com as outras, eu vou votar no candidato que está na frente, né, eu voto em cavalo vencedor, ou também o voto de misericórdia, o voto, olha, aquele candidato está mal, ele vai perder, e canalizar os votos para ele, porque tem dó deles. Exato. Então, é um caso a ser analisado. Nós temos um exemplo, né, Carlos? De um voto útil desse aí, de um candidato que deu trabalho na reta final. Deu trabalho quase, foi por quase. Muito bem, Vicente Toledo Júnior, boa tarde. O que vocês estudam, últimas pesquisas presidenciais no Brasil e Estados Unidos? Eu estava nos Estados Unidos nas 3 últimas campanhas presidenciais, tá? Nas 2 do Obama e agora no Trump. E o que eu te falo é o seguinte, o que aconteceu lá? Os institutos de pesquisa americanos, vou falar dos Estados Unidos, vou deixar o Brasil para o Peter. Eu estava lá, então eu vou contar para vocês o que realmente aconteceu lá. Os institutos de pesquisa estavam fazendo pesquisa em Washington e Nova York, no grande centro que expande, né? Ele é onde saem as notícias, onde tem a televisão, por aí vai. Então eles fizeram as pesquisas ali, Washington e Nova York, e espelharam para todo o país. Enquanto o pessoal do Trump estava fazendo pesquisas localizadas e sabendo em cada cidade, em cada estado, porque era mais um estado, em cada estado, o que realmente ele tinha que falar. Então, na cidade dos automóveis, Dallas, se não me engano, que era automóveis, não era? Detroit, onde se fabricavam os automóveis, o discurso dele, que ele fazia, era: vamos voltar às fábricas, vamos voltar os empregos nas fábricas, o carro americano vai estar melhor que o carro japonês. Enfim, ele, por estado, ele estava trabalhando, fazendo pesquisa por estado, enquanto a Hillary
pegava as pesquisas de Nova York e Washington e expandia para todos os Estados Unidos. Como eu estava lá, eu acompanhei isso, tá? E eu levei comigo 15 consultores brasileiros, não estava sozinho. E todos nós chegamos a essa conclusão, de que o que aconteceu é que, como o Trump sabia cada estado o que estava acontecendo e trabalhou estado por estado, enquanto a Hillary trabalhava só a questão macro, a questão Estados Unidos todo, ele foi naquilo que mais pega no americano, o orgulho americano. O orgulho americano, nós vamos ter novamente orgulho de ser americano, nossos empregos vão voltar, nossos carros serão melhores que os japoneses, e por aí foi. Tá? Então, é isso que aconteceu nos Estados Unidos. O Brasil, eu vou deixar para o meu amigo Peter Abreu dizer para vocês, porque ele fez várias pesquisas durante a campanha, e ele vai ter como passar para vocês. Peter, é contigo. Só comentando, professor, nos Estados Unidos, lembrando, a Hillary teve mais votos do que o Trump, tá? Ela foi mais votada que ele. O problema é que lá, por ter uma questão de número de delegados que você elege por estados ou por regiões, você acaba tendo mais ou menos delegados, mas ela contando as pesquisas. Exatamente. No Brasil... A questão dos delegados, eles são influenciados pelas pesquisas locais, tá? Por isso que dá essa diferença. Você tem, ele faz a pesquisa local, fala a linguagem local e joga em cima do delegado. O delegado não tem como não fazer, né? Fica difícil. Vai lá, Peter, Brasil, é contigo. Com relação ao Brasil, se você pegar o histórico das últimas pesquisas, elas têm acertado na sua maioria. Agora, nem todos os institutos talvez tenham distribuído as amostras de forma correta, porque alguns erraram, tá? Resta saber, isso foi realmente um erro? Tá? Eu posso falar do meu instituto, eu não posso falar de outros institutos. Até me prove o contrário, eu acredito na idoneidade de todas as empresas, tanto grandes como pequenas. Mas na nossa empresa, os nossos trabalhos de pesquisa para governador e para presidente bateram e nossa margem de erro foi de aproximadamente 97%. É o que eu posso dizer. Camila, essa pergunta é bastante interessante, mas ela é bastante grande. E eu vou tentar fazer aqui e fazer uma resposta rápida, tá? Peter, eu vou ter que ler, porque nem tudo está aí. Professor, um pré-candidato ao meio empresarial que nunca se candidatou a nenhum cargo público, hoje tem 42% de rejeição. 42% de rejeição, é ódio. E é justificativa da população quando a rejeição era simples por não conhecer. Nunca ter ido na casa deles ou frequentado como comunidade. Cidade de 10 mil habitantes. Já viveu algo parecido? Tanto eu quanto o Peter já, mas vou deixar o Peter falar. É você, Peter. Bom, é o que eu falo. Você tem que avaliar para saber se essa rejeição, se esse ódio, como o professor falou, é algo plausível ou não, se dá para se mudar ou não. E só uma pesquisa para saber os motivos reais dessa rejeição é que podem, nas mãos de um consultor, saber se ele consegue amenizar essa situação. Eu já tive casos de clientes, grandes empresários, que venceram as eleições mesmo com uma rejeição tão alta, porque tiveram 50% mais um dos votos. Então, 42% não era justificativa para que ele não vencesse. Entretanto, é um consultor que deve pegar uma pesquisa com os porquês dessa rejeição e trabalhar caso a caso. Então, eu tive um caso numa cidade do litoral de São Paulo, onde ele era rejeitado, a quase 50% da população rejeitava ele. Por quê? Ele era dono da concessionária Fiat, da concessionária Chevrolet, era visto como filhinho de papai, riquinho. Se ele for eleito vai fazer só para os ricos, tal. E eu consegui virar, e ele ganhou, e foi eleito agora 4 vezes já prefeito da cidade, tá? Então, você precisa saber o porquê e trabalhar na doença. Dar o tratamento e ver se tem cura. Nem toda doença tem cura. Algumas dão, algumas não dão, tá? Vamos para frente. Paulo De Vincenzo, meu amigo, meu amici. Pesquisas podem ser contratadas por partido político, candidato, veículo de comunicação ou apoiadores. Agora, quem mais cresce como clientes de pesquisa são os apostadores eleitorais. Esse é o meu pau, esse é meu diretor, rapaz. Que orgulho de ter esse cara como diretor da Bicop, viu? Tá aí, ó, uma aula. Em poucas palavras, uma aula. Certo, Peter? Exatamente. Vamos lá, então. Kleber Marucho, grande coordenador de campanha, Marucho, um abraço, querido.
Ele está coordenando uma campanha de prefeito aqui no interior de São Paulo. Manhanelli, dentro de uma análise da pesquisa, temos que centrar fogo nos indecisos? Peter, vou deixar para você. Eu acredito que sim, Kleber. O que acontece? Não apenas nos indecisos, como também nos candidatos que já se posicionaram, mas não têm o seu voto cristalizado. Vou dar um exemplo para você. Voto cristalizado é o voto espontâneo. Quando você tem um voto estimulado, aquele voto é o que ele pode conquistar, não significa que ele conquistou. Então, numa campanha, você tem que focar não apenas nos indecisos, como também nos votos não cristalizados dos seus concorrentes. Exatamente isso. Muito bem. Aí, Marucho, está respondido, querido. Washington Quintino, é a última, hein? Já estamos a 80 minutos no ar, pelo amor de Deus. Daqui a pouco não vai ser live, vai ser aulas. Minha cidade é de 800 milhões de habitantes. Ou o coeficiente aqui é bem alto. Qual é a estratégia ideal para a cidade de São José dos Campos numa campanha de vereador? Washington, contrata um consultor para te responder isso aqui. Qual é a estratégia? Veja, é a mesma coisa que você pedir remédio para um médico. Doutor, estou com uma dorzinha aqui no peito, que remédio eu tomo? Ele pode dar um remédio que vai te matar, velho. Se ele não souber o que é realmente, se é um câncer, se é um edema pulmonar, se é uma gripe, se é uma pneumonia, o que raio que é que tem aqui dentro, ele pode dar um remédio que pode te matar. Então, a pergunta que você faz é a mesma que faz para o médico, tá? Eu vou te pagar o almoço e você me fala o que eu tenho aqui e me dá o remédio. Não dá. Sem exame, infelizmente, não tem como. Peter, o que você achou? Não, eu acho que é isso também. Não tenho o que falar. Mesmo a cidade sendo grande, deve ter um reduto dele. Ele tem que focar no reduto, mas tem que ter alguém aí ajudando, né? É, exatamente isso. Exatamente isso. Muito bem, senhores, estamos terminando nossa live. Estamos com... Caiu de novo, Peter. Deus do céu, essa internet é horrível. Muito bem, estamos de novo aqui, terminando nossa live. Eu tenho aqui alguma coisa do Kleber. Cadê? Aí, ó. Kleber Marucho, parabéns pelo trabalho. Peter Abreu e Carlos Manhanelli. Obrigado você, Marucho. Vander, qual a melhor estratégia para combater aquela pesquisa que são divulgadas que, na verdade, são falsas? Chama-se TRE. Se for pesquisa, você vai ter que provar que a metodologia está errada, que os números estão errados e por aí vai, tá? O Peter entrou. Deixa ele responder mais essa aqui. Ok? Peter, responde essa aqui para nós. Cadê você? Só tem um armário por enquanto. Vira aí a câmera. Vira a câmera. Peter, ele já entrou, mas ele não virou a câmera ainda, tá? Então vamos só... Vocês estão me vendo aí? Peter, ó. Vira a câmera. Vira a câmera, Peter. Oi? Tá pegando o armário. Eu estou tentando virar aqui, mas tá... Tá tentando virar. Tá, é para terminar mesmo. Eu só queria mais uma pergunta que tem aqui. Agora eu vi. Entrou? Aqui, ó. O Vander. Cadê você? Não estou vendo você ainda. Ó, Peter, o Vander pergunta: qual a melhor estratégia para combater aquelas pesquisas que são divulgadas e, na verdade, são falsas? A minha resposta é TRE. Tem que denunciar no TRE e provar que é falsa. Você tem 5 dias antes de publicar para poder questionar. O TRE avisa que tem tantas pesquisas lá em análise. Você tem que questionar e pedir para olhar antes de ser divulgado. E depois também, se for divulgado depois, o TRE também tem como fazer a correção e fazer uma divulgação do erro, tá? É isso aí. Paulo, um abraço, querido. Você é nosso mestre, você sabe disso. Pamela, parabéns, Peter Manhanelli. Gratidão por tanto conhecimento. Nós que agradecemos a sua audiência, minha querida. Vander, parabéns aos grandes, parabéns a você também. Gilson, esse meu presidente da UVB, União dos Vereadores do Brasil. Estaremos fazendo um ciclo de palestras na UVB do dia 18 ao dia 22. Entrem lá no site da UVB, tem palestras sensacionais para capacitação de candidatos, capacitação de vereadores já eleitos também, tá? Uma das palestras é a minha, os 10 mandamentos de uma campanha para vereador. O que fazer?
Qual os 10 passos para você alcançar a sua vitória? Vai estar lá nesse circuito da UVB, tá bom? Entre lá no site UVB, União dos Vereadores do Brasil, e veja o nosso... Obrigado, Gilson, nosso presidente, nosso amado presidente da UVB, aquele que tem a vida, ele entrega a vida em prol dos vereadores. É fantástico. O trabalho dele e do Miziara, o Miziara da UVESP aqui de São Paulo, são duas pessoas que realmente fazem de tudo. O Peter conseguiu voltar, eu acho. Vamos ver. Olha ele aí. Peter, só para a gente responder... Aleluia. Ó, responde essa daqui. Deixa eu passar para você, peraí. Aí, ó. Não é essa, desculpe. Eu peguei a errada. Você já essa foi? Aqui, do Wander. Qual a melhor estratégia para combater aquelas pesquisas que são divulgadas que, na verdade, são falsas? Pesquisa falsa, divulgada. Olha, o Wander acho que já passou muito por isso, eu também já passei, tá? Nós temos duas estratégias. Primeiro é deixar muito claro para a população e para o candidato que elas são falsificadas, são inconvenientes. Mas para que você possa fazer isso, você tem que ter a sua pesquisa e comprovar de que aquilo realmente não bate, não procede. Eu cansei de ter institutos, enquanto as nossas pesquisas apontavam vitória por um candidato por 20%, as pesquisas apresentadas por esses institutos davam vitória para o adversário por 20%. E a melhor coisa a ser feita é fazer uma pesquisa correta, eficiente, registrada e divulgar. Entretanto, nenhuma e nem outra vão servir como base para a população. As duas vão ser ignoradas. Exatamente pela isso. Discrepância dos números. É isso. Denis Dias, parabéns. Eu que agradeço você, Denis, está sempre prestigiando a gente aqui. Um grande consultor de marketing digital. Vocês que estão precisando aí agilizar a sua internet, botar para quebrar, tá aí o cara, ó, Denis Dias. E para falar com o Peter, vocês podem... Cadê aqui, Peter? Aqui. Vocês podem entrar aqui, ó. Deixa eu tirar aqui e colocar isso aqui. Tá aí, ó. peter@abrinteligencia.com.br. Vocês falem diretamente com o Peter para pesquisas, para, enfim, saber o que realmente está acontecendo na sua campanha, na sua cidade, na sua vida, no seu mercado. Tá aí o Peter da ABR Inteligência para servir a vocês, ok? Peter, obrigado pela participação. Tá, já anotou aí? Todo mundo anotou? Eu agradeço, Carlos. Eu agradeço a você, a todos os web telespectadores, né? Ou web espectadores. Web espectadores. É uma web audiência. E internautas, tá? Eu acho que foi muito produtivo. O nível das pessoas que participaram da live, fantástico. Nomes assim que eu gostaria de ter aulas com vocês, tá? Fantástico. Estou muito grato por vocês terem participado e pelo seu convite, professor Maianelli. Obrigado, Peter. Obrigado pela sua presença. Obrigadão por tudo. Até a próxima live nossa, na próxima sexta-feira, às 3 horas da tarde. Vocês aí, eu aqui, nossa xícara de café. Hoje eu estou tomando água. Nossa xícara de café, às 3 horas. Aquele cafezinho das 3 horas da tarde da sexta-feira. Pega o café, senta na frente do computador. Vamos conversar. Como vocês viram, é uma conversa. É um bate-papo, onde a gente procura tirar as dúvidas nossas e a de vocês. Tá bom? Muito obrigado pela presença. Peter, mais uma vez, brigadão. Um abraço. Como dizia meu amigo Chico Santa Rita, um beijo no coração de todos vocês. Ok? Até sexta-feira, 15 horas, se Deus quiser, e Ele há de querer. Bye, bye. Hasta la vista.